até a oportunidade para dizer que esse acervo que eu citei é um acervo que está disponível na biblioteca da Universidade Federal da Bahia, onde ele lecionou, e que é resultante ali de uma busca no sistema integrado da biblioteca, né? E aí, por fim, e já encerrando a minha fala, eu ressalto que a sensibilidade poética de Filinto Bastos é um tema que conversa muito com essa sensibilidade dele a respeito do direito. Essa conjugação entre o pensamento de Filinto e a vocação poética revela um jurista capaz de refletir sobre a essência da vida, da existência, a importância de cada ser humano, da sua individualidade e da autonomia. E daí eu vou encerrar com um poema intitulado Sem Graça. Ei-los que vão os dois da freguesia, a matriz aliar-se em casamento. Ele, o Manuel, um noivo de espavento. Ela, a risonha e garrula Maria. Era guapo o casal, quanta alegria. Notava-se no povo mais de um cento, de rapazes e moças, no momento, apinhou-se na igreja que luzia. Aproxima-se o padre e a graciosa, noiva pergunta, casa por seu gosto? Não, responde Maria vergonhosa. O padre os vai deixar, mas o embaraça. Maria que lhe diz, nublado o rosto, venha casar os seus, sem graça. Então, é isso. Eu fico muito contente de poder ter participado, né, desse evento, que homenageia Filinto Bastos, mas que também homenageia outros abolicionistas e outras personalidades baianas que são tão importantes para nós, e especialmente para nós da família de Filinto, especialmente para nós que também trabalhamos com o direito, e que também trabalhamos com literatura. Então, uma grande honra, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos. Obrigado, Geraldo, valeu. Antes de eu passar a bola para o Marcos, eu queria levantar uma bola aqui. O link do YouTube eu acho que não está funcionando mais. Então, eu não sei se está sendo transmitido também para o YouTube. Antes de a gente continuar, me diga aí, pessoal da equipe, Maria Verônica, o que está acontecendo? É outro link, é o mesmo link? Porque o que aconteceu, só para explicar para a audiência aí, o Zoom deu um prazo para terminar e a gente só viu, quando eu tentei alertar, já estava muito em cima, eu devia ter alertado um pouco antes. E aí caiu. Eu não sei agora o que fazer, porque é importante que isso seja transmitido pelo YouTube, né? A coisa mais importante é isso, né? Michel, está sim, basta atualizar a página, diz ele. Então, vamos atualizar a página do YouTube, é no mesmo link, Michel. É isso? Então é isso, acho que basta atualizar a página. Bom, então vamos continuar. Vou passar a bola para o Marcos Leal de Moraes, que ele aqui é o mais novo da turma, ele tem 24 anos, ele estuda no Lago São Francisco, nas Arcadas, e aonde o Filinto Bastos estudou de 1878 a 1882, quer dizer, a gente sempre faz essas trocas e ele se orgulhava muito dessa viagem para São Paulo, deve ter sido uma viagem histórica, né? Enfrentando 1000 dificuldades para sair de Salvador, chegar lá. Então vamos lá, Marcos, diga lá você. Nenhum, só um minuto. Ele ficou em São Paulo até 1881. 82 ele chega em Recife. Isso, exato. Tá certo. Então vamos lá. Isso. Primeiramente, queria agradecer pelo convite de participar de um evento tão importante, de uma personalidade que muitas vezes é esquecida, mas como não deve ser. Eu estou de camisa preta, uso óculos, branco, moreno, e sou descendente de Filinto Bastos. Eu fui convidado pelo Ninho Moraes para participar do evento de Filinto, né, um juiz e também principalmente ativista abolicionista da sua época.
Como o material, como todos nós sabemos, é escasso sobre essa personalidade que era Filinto Bastos, eu resolvi limitar a minha apresentação aqui, e acredito que vai ser breve, porque foi precedido de ótimos discursos aí. Eu resolvi limitar a minha apresentação para realmente estudar, e eu estudei um pouco, da trajetória de Filinto na Faculdade do Largo de São Francisco, que é onde eu estudo agora. E eu resolvi fazer esse recorte porque porque eu acreditava, e realmente foi isso que aconteceu, que essa visita a São Paulo e posteriormente a ida a Recife foi muito importante para ter contato com os ideais da época, com os ideais abolicionistas. Então, era em São Paulo, era na faculdade do Largo de São Francisco que essas ideias estavam borbulhando lá no século XIX. Então, essa viagem foi muito importante para a trajetória de Filinto Bastos posterior como juiz. Pelo recorte que eu tenho aqui, eu entendo que o Filinto, logo que começou seus estudos na faculdade, ele começou a participar de uma organização de uma imprensa católica denominada A Reação. Então, ele já estava nesse meio de veículo de informações, estava tendo contato com as informações que estavam sendo divulgadas à época. E, através desse seu trabalho, ele teve contato com outros abolicionistas e fundou, e peço, Rita, que me corrija se eu estiver errado, porque com certeza as informações históricas você sabe melhor do que eu. Mas ele fundou a Sociedade Emancipadora Acadêmica de São Paulo, após esse contato, que foi uma sociedade que teve grande impacto nacional à época. Então, era uma sociedade abolicionista presente em congressos que estavam sendo elaborados aqui em São Paulo na época e com participações a sociedade emancipadora participava e publicava artigos que eram divulgados nacionalmente. Então, é sempre bom, para entender a história de Filinto Bastos, a meu ver, entender de onde ele veio. Ele sempre esteve participando de sociedades e organizações que tinham esse caráter nacional, de levar ideias aqui de São Paulo para o resto do Brasil. E foi isso que ele fez depois. Ele estava na fundação, né, da Sociedade Emancipadora Acadêmica de São Paulo e permaneceu na presidência dessa organização até 1881, que foi o último ano que ele esteve aqui estudando na Faculdade do Largo de São Francisco, antes de ir para a academia. E eu queria recortar aqui, na minha breve fala, um episódio específico, que pelas minhas pesquisas eu identifiquei, que acho que é muito relevante, que foi o Congresso Republicano de São Paulo, que ocorreu em 1873, que Filinto participou em nome, né, como presidente da Sociedade Emancipadora, e nesse congresso o que estava sendo discutido pelos meus estudos foi a questão da abolição da escravatura gradual ou de forma abrupta, né? Existiam abolicionistas que acreditavam que a mudança devia ser, né, gradual, através de diversas leis. Enfim, ele estava presente nesse congresso e nessa oportunidade ele teve contato com patrono da Faculdade do Largo de São Francisco, que é o Luiz Gama, que também era aluno, mas na época ele era bem mais velho do que Filinto. Luiz Gama, para aqueles que não sabem, foi um advogado que atuou ativamente em diversas causas em nome de escravos e ex-escravos que, durante todo o processo, né, da abolição, estavam em condição jurídica questionável, né? Não questionável, mas sujeita a abusos, né, da época. Então, Luiz Gama foi um militante advogado nessa empreitada toda. E Filinto teve o prazer, né, de ter esse contato com Luiz Gama nesse congresso, e acredito
pelo artigo, né, um dos artigos que eu li aqui, que após esse congresso ele começou a incentivar a criação de redes abolicionistas entre as províncias da época. E essa é a última notícia que eu tenho antes dele, né, deixar a presidência e ir para a Academia de Recife. Então, assim, a minha conclusão dos meus estudos e o que me inspira muito em Filinto Bastos é essa questão de pegar elementos sociais, discussões políticas relevantes de onde você está e realmente trazer isso para novos horizontes. E foi isso que ele fez a vida inteira. Saiu de Feira de Santana, Bahia, foi até São Paulo. Imagina o que era isso à época, né? Já descobriu um novo mundo. E depois de, né, viver toda essa história que eu acabei de brevemente contar aqui em São Paulo, foi a Recife e ainda levou toda essa carga histórica. Então, eu acho que esse, assim, do recorte que eu fiz é o mais admirável de Filinto Bastos, que com certeza, né, depois, como juiz, teve muito essa carga histórica da trajetória que ele viveu em São Paulo. Então, é isso. Queria agradecer e é isso. Quero continuar sabendo das suas pesquisas, Ninho, por gentileza. Obrigadíssimo, Marcos. Olha, eu queria muito esse artigo que você leu sobre Luiz Gama. Esse artigo eu não conheço. E eu já estou agendado de ir na Faculdade de Direito, eu agendei com um professor, depois eu te passo detalhes, ele me passou para a bibliotecária da Faculdade de Direito de São Paulo, e para fazer uma boa pesquisa. Hoje, por acaso, de manhã, eu estou em Salvador, eu estive na Faculdade de Direito aqui, e encontramos raridades, inclusive, Geraldo, aquela tese que, quando ele fez, em 1897, é uma tese muito delicada para você folhear, tem que estar com a luvinha, tal, que eles farelam um pouco, mas a gente fotografou, e aí a gente... Enfim, a pesquisa tá indo bastante bem, e vamos que vamos. Então, agora... Eu queria até chamar rapidinho, como assim, antes de entrar a Isadora, eu queria chamar aqui um Fernando Bastos. Vem cá, Fernando. Ele é de Florianópolis, ele não é advogado, mas ele é filho de um advogado. Esse é o Fernando. Senta aqui, Fernando. Ele é filho de um advogado. Eu já brinquei com o Matheus Solano, o ator que é nosso primo, dizendo assim, se você chegar em Florianópolis e gritar Bastos, assim 1/3 da população vai falar presente. Então, tem muito Bastos lá em Florianópolis. E lá se fala Bastos. Bastos. E o Fernando está aqui em Salvador, e nós dois percorremos várias ruas de Salvador, onde o Filinto morou, andamos para lá, para cá. Só não conseguimos entrar na OAB porque a gente estava de bermuda, mas nos outros lugares entramos todos. Ainda é um mundo muito conservador, o mundo do jurídico. Tomamos chuva no meio da rua, mas foi divertido. E hoje de manhã o Fernando... Então, dê uma palavra aí, seu pai, que tinha o maior orgulho, né? O pai dele foi... infelizmente já faleceu, mas foi advogado, foi deputado federal. Diga lá. Bom, com muito orgulho que eu estou aqui, né? Participando ouvindo vocês, né? E realmente... A gente não sabia da importância de Filinto Bastos lá em Santa Catarina. Nosso avô José Rocha, meu avô José Rocha, que é filho de Filinto, também era jurista, foi desembargador. E a nossa família lá em Santa Catarina, eu acho que, sei lá, se eu fizer uma conta, 80% é na área do direito. É advogado, ou é envolvido, é professor. Então, realmente a família lá seguiu mais ou menos o mesmo caminho do nosso bisavô, meu tataravô, né? Meu bisavô. Trisavô. É muito. Então, realmente, eu estou muito contente de poder estar aqui agora ouvindo vocês e ouvindo essa parte da história. Eu, por iniciativa própria, comecei a fazer a árvore da família e realmente é muito grande. Mas quem tiver interesse, né, eu posso fornecer para todo mundo. Continue aí no trabalho e eu quero ouvir mais um pouco. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Beleza. Ele tem um filho chamado Fernando Bastos Neto, também, que é diplomata, vive hoje no Egito. Quer dizer, a família vai se espalhando pelo mundo. Quer dizer, o diplomata agora está
no Cairo. Verdade. E eu queria chamar agora a Isadora Leal, querida Isadora, que também está aqui. Eu não vou botar o nome dela aqui, porque está no meu computador, mas enfim. Tá. Mas eu me apresento rapidinho. A convite de Ninho, e aqui com você, Rita. Um prazer estar com você, né, de novo. Começamos essa pesquisa juntas, né? Juntas, Isadora. Então, eu sou Isadora Leal, eu sou bisneta de Filinto, talvez a única feirense de fato e de coração e com muito orgulho, né? E filha de Jorge Bastos Leal, que foi advogado em Feira, atuou em Feira por muitos e muitos anos. E muito feliz de, a convite de Ninho, participar desse grande projeto. E o que eu queria falar? Eu queria falar um pouco do legado de amor de Filinto, porque os especialistas já falaram aí da parte do direito. Eu tenho graduação em direito, mas nunca advoguei. Eu sempre trabalhei na parte de administração pública, fiz mestrado em administração pública na Federal da Bahia, e o direito só serviu para me ajudar nessa parte de orçamento público. Então, eu não tenho muita convivência com a parte penal e com a parte disso, apenas de direito público, que, por sinal, o Filinto tem um livro publicado de direito público. Mas, enfim, o que eu quero falar mais é esse legado de amor que aqui está espelhado na presença de tataranetos, trinetos, bisnetos, né? Que esse legado é muito grande, muito bonito, e de alguns depoimentos assim, orais que você não acha em bibliografia. Quero prestar uma homenagem também a Fernando Pinto de Queiroz, que foi assim o primeiro grande estudioso de Filinto e que tem um artigo lindíssimo do poeta Filinto Bastos, e ele que divulgou essa parte da poesia de Filinto Bastos, grande amigo de meu pai. Então, meus parabéns, né, a toda a família de Fernando, e foi muito bonita a participação dele nessa vida de Filinto, e foi ele que despertou muitos estudos, né, Rita? Inclusive o seu, a minha curiosidade e tudo isso. O que eu posso dizer de Filinto? Eu tenho que dizer de Filinto, o Filinto, avô-pai, que criou os 3 netos, meu pai, Heloísa, a mãe de Ninho, e Cora, a avó de Geraldo, né? Criou como se pai fosse, que ficaram órfãos pequenos, criou Manuel, o filho de Elvira, que ficou órfão de pai pequeno, e ele legou toda uma vida de afeto, uma vida de retidão, uma vida muito bonita, né? E que isso foi herdado por todos nós. E da casa que ele adquiriu em 1917, lá em Monte Serra, na ponta de Humaitá, para a família passar as férias, e que foi um costume que foi herdado pela minha bisavó Carolina, que eu conheci muito bem, que quando ela faleceu eu tinha 12 anos, e que onde nos reuníamos, esperávamos assim ansiosamente essas reuniões todos os anos. Isso fortaleceu muito todo esse laço nosso. Então, tudo isso é um fruto de Filinto, né, que nos acompanha até aqui. Eu tenho assim, uma admiração especial pelo Filinto poeta, pelo Filinto abolicionista, pelo Filinto a sapiência, né? Que é todo amor, nenhum sabe, né? Como diz o Roland Barthes, né? Nenhum poder, nada, o máximo de sabor possível, o máximo de amor possível. E aqui é esse só o meu depoimento e continuando contribuindo com vocês nesse legado de Filinto. Muito obrigada. Oi, Isadora, você me dá só um minutinho? Meu primeiro contato com a família Bastos foi com você. Foi. E, desculpa, eu fico emocionada em falar de Filinto ainda. Eu sei. 5 anos, né? Me emociona bastante essa família que ele criou, né? Com honestidade, com dignidade, com respeito ao outro, com sensibilidade, enfim. Você me atendeu muito bem. Eu lembro da visita à sua casa, da sua mãe, e do meu outro carinho, que é Isa, né? E ontem foram 3 anos que eu fiz a primeira visita àquele espaço lindíssimo que é a casa de Monte Serra. Eu até passei para Isa hoje. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a todas vocês e todos, né? Aprender e dividir o que eu estou aprendendo
e agradecendo a vocês. Muito obrigada. Eu ainda tenho aquele bilhete que você mandou para mim com material, ele está guardado, ele foi exposto na minha apresentação. Desculpa. Nada, Rita. Tem histórias lindíssimas, inclusive a história de José Ferreira Bastos, como chega a Florianópolis, né? O próprio Fernando Bastos, ele conta com muito orgulho essa história. Então, a gente, como eu falei com o Nil, Filinto é muito grande para ser contado em 9 minutos. A gente vai se reunir, sim, em dezembro tem o colóquio GEO, que a gente pode se reunir para estar trocando informações e aprendendo. Muito obrigada, Isadora. Muito obrigada. Obrigada eu, Rita. Obrigada a todos. Beleza. Vamos que vamos. Rita, não chore, Rita. Que beleza. Filinto me eu faz vou fazer chorar. aqui um breve discurso, rapidinho. Vou até ter que ler aqui, que eu estou no celular. Essa obra que está surgindo agora, que chama Segunda Vida de Filinto Bastos, na verdade, é uma tentativa de fazer um romance histórico. A biografia, às vezes, ela se limita porque ela não tem outros olhares. Quer dizer, o fato de alguém poder olhar para o Filinto Bastos, depoimento, por exemplo, do meu tio Jorge, pai de Isadora, falando como que eles iam à missa de manhã, como é que eles iam até a Igreja da Piedade, tudo isso ele mesmo não escreveu. Ele não fez um diário, ele não teve talvez até pelo jeitão que a gente consegue vê-lo, né, agora, de ser discreto, né? Ser uma pessoa, não diria humilde, mas ser discreto, ser uma pessoa que falava pelos autos e pelos atos. Então, ele dava exemplo, tem histórias curiosas dele, de um advogado que tentou influenciar um voto dele, contou 1000 histórias, virou para ele e falou assim, então, conta o seu voto. Ele falou, não, eu até concordo com você, mas perdeu o meu voto porque agora eu sou suspeito. Então, esse tipo de atitude dele, ele nunca narrou a vida dele, pessoal, né? Os filhos, como é que era o cotidiano dele, e como é que ele vivia no meio daquela política, né, nacional, maluca, né? O homem que enfrentou, começou com guerra do Paraguai, passa por Contestado, passa por Canudos, passa por República, virada de século, rebelião aqui, rebelião de negros de tudo que é lado. Quer dizer, é um homem que vivenciou tudo que a gente pode imaginar. A gente está vivendo agora 22, ele viveu o centenário de 22, ele viveu isso, ele viveu aquilo, aí vem Getúlio, vem não sei o que, ele quase chega na Segunda Guerra Mundial, perdeu a Primeira Guerra, teve na Primeira Guerra, e enfrentou a gripe espanhola com um monte de filho, né? Imagina, milhares de pessoas morrendo aqui na Bahia. Então, quer dizer, um homem que tem... E essa tentativa de olhar, que eu acho que todos nós podemos colaborar para enriquecer. Hoje mesmo eu tive com o Fernando Bastos Filho, na faculdade, eu estava lendo um livro dele, nossa, é impressionante a sensibilidade quando ele trata de questões de política, disso, daquilo. É muito interessante. Ele ressaltando o que a Thaís falou, a questão do voto feminino. Agora eu esqueci o nome do livro, enfim, que eu estava lá vendo, mas ele ressaltando a importância do voto feminino, é impressionante. Então, e ao mesmo tempo essa delicadeza, né? Como é que é o gesto dele de ser poeta, ser tradutor, como é que era esse hábito dele, né? Entre tantas línguas que ele falava, né? Então, eu até li as coisas, acabei esquecendo de mas amanhã eu vou na academia, Academia de Letras da Bahia, né? Porque se fosse Academia Baiana de Letras ia virar que nem a ABL. Então já está marcado lá, nós vamos lá amanhã. Ele ocupou a cadeira 21, foi o primeiro ocupante, né? Que tinha um patrono, que agora eu esqueci o nome. Qual que era o nome anterior, Geraldo? Barão de Vila da Barra. Barão de Vila da Barra, que era o patrono. Isso. Ele foi o primeiro que depois tiveram mais 5. Inclusive Jorge Amado e Zélia Gattai, que já ocuparam a mesma cadeira 21. Amanhã a gente vai passar por lá, vamos passar no Instituto Geográfico. Enfim, eu vou terminar aqui
com uma poesia que ele escreveu para Salles Barbosa, que ele diz assim, chama Fugitiva. Nunca eu pude apertar a pequenina, mão de Cecília, esquiva e graciosa. Aquela mão que tem mimos de rosa e a ideal travessura de menina. Aquela mão que, à vez doce, se inclina aos afagos da brisa perfumosa. Mão que há de abrir a mais deliciosa fase de amor. Aquela mão franzina. Quem puder comprimi-la entre os sagrados laços de amor, aos hinos inspirados pelos anjos do céu, feliz risonho. Bem poderá dizer, quanta aventura! Eis convertido em realidade pura o mais famoso e deslembrante sonho. Então, palmas para Salles Barbosa, palmas para Filinto Bastos, e obrigado ao Museu a Céu Aberto Salles Barbosa, e vamos em frente. Rita, finalize. Bom, eu tinha feito alguns slides, mas nosso tempo está curto. Eu trabalhei em cima do discurso feito pelo sucessor de Filinto Bastos, que é Estácio Luiz Valente de Lima. Ele faz um discurso fantástico, né, comparando as características, as especificidades de Filinto ao patrono, ao barão de Vila da Barra. Enquanto Filinto era aquele homem sério, pacato, tranquilo, o barão gostava de roupas coloridas, de festas, enfim. Era uma antagonia, né? Um gostava da calmaria, Filinto só foi uma vez ao cinema, uma vez ao teatro, e o barão gostava de festas. Então, infelizmente, eu não vou ter como ler, né? Como passar, mas tem uma coisa interessante que, no final de toda esse discurso do Estácio, né, são 17 páginas muito bonitas, ele fala, inclusive, da tradução que Filinto faz daquele poema O Giaour, né? Mas ele faz uma comparação muito bonita de Filinto Bastos com o Machado de Assis, que aqui está escrito assim. Arrastou alguns anos a fio o jovem... Não, essa parte não. Pouco tempo promotor, pouco tempo igualmente, ele traz juiz, ele traz toda a carreira de Filinto, que também a gente não vai ter tempo de falar, né? Ele, homem feito da maturidade plena, falando do casamento dos dois, porque aí ele vai comparar a Carolina de Filinto com a Carolina de Machado, e eu acho isso muito bonito. Então, ele, homem feito na maturidade plena, ela pouco mais de uma criança, nisto nas distâncias da idade, numa para menos, noutra para outra. Distinguiram-se as duas Carolinas, gentis, ai meu Deus, gentis, que despertaram tão suave amor em dois homens parecidos no saber clássico, no retraimento do bem-querer e na ternura. Filinto Bastos e Machado de Assis. Um magistrado, outro romancista, religioso aquele, descrente o segundo, mas ambos místicos. Seja como for, acho certas semelhanças entre os dois temperamentos. Quando perdeu a companheira, Machado de Assis, desolado, sentindo-se sozinho do mundo a repetir primoroso soneto das relíquias da casa velha, cultuava carinhoso a memória da morta, levando-lhe todos os domingos ao sol ou à chuva uma abraçada de flores, e o fez até o derradeiro momento. De uma feita sobre o calor impiedoso do Rio de Janeiro, aquele velhinho de barbas muito brancas, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, insigne presidente da Academia de Letras e criador insigne de Brás Cubas, esperava o bonde modesto para levar suas rosas à Carolina, inesquecida, no cemitério de São João Batista. O condutor, coitado, não conhecia Machado de Assis, nem nunca ouvira falar. Certamente no Cruzeiro do Sul, que a linda Sofia não quis titar. Então, grita áspero ao passageiro esquisito. O senhor aí.
Salte do bonde, não pode levar embrulhos desse tamanho. O embrulho eram as flores da romaria da saudade daquele domingo desolado. O mestre, curvado e trêmulo, apeou-se do carro sem dizer uma palavra, mas a gente adivinha o turbilhão dos seus íntimos sentimentos. O túmulo naquela tarde ficou deserto. Filinto Bastos teria o mesmíssimo gesto. E tanto assim que uma vez, saindo do tribunal, que era aqui junto, na Praça da Piedade, ouviu duas senhoras de preto acusando acerbamente o desembargador de ter sido contra elas, viúvas e pobres, para ficar a favor do potentado, e as perseguiram. Filinto, entretanto, fora-lhes favorável em voto erudito, mas baixou a cabeça, acanhado e tímido, fugindo para o recesso do lar, onde se abrigava das atribulações e amarguras cotidianas. Eu não tenho mais tempo, trouxe a biografia dele, se eu tiver um tempo a gente fala mais alguma coisa, mas eu achei fantástica essa comparação de temperamento, de comportamento do Filinto ao Machado de Assis e as duas Carolinas. Eu tenho quanto tempo, Nil? Eu ainda tenho quanto tempo? Eu acho que menos 2 minutos. Da onde é esse texto, Rita? Olha, é discurso acadêmico. Eu vou tentar, é porque é uma cópia da cópia, mas eu vou fotografar e mandar para você. Tá eu bom. não sei se encontra para vender. Esse texto, esse discurso de posse, foi lido no dia 30 de setembro de 1944, na Academia Baiana de Letras. Quando eu estive lá, eu não encontrei. Entendi. Lá eu encontrei apenas uma pasta de Filinto Bastos e um diário bem pequenininho. Tá. Bem pequeno. Mas, assim, é fantástico. Se eu não me engano, Maria Luísa tem esse discurso. Tá. Porque tem umas coisas aqui que eu tento ler e não consigo, né? Não, a gente fala isso depois, depois. Você me manda a sua foto da capa. Pessoal, estamos acabando, estamos já chegando no tempo, 15 horas, estamos cronometrados, somos precisos que nem Filinto Bastos, que devia ser um homem pontual. Devia ter seu relógio de bolso pontinho ali. Então, olha, eu queria agradecer a todos vocês, Geraldo, Marcos, Thaís, aqui a dupla, ali embaixo, Isadora e Fernando. Olá. Aí, vem aqui. Eu sou da televisão, então vamos fazer uma. Coordena para cá, coordena para lá, vem para cá, vem para cá. Então, olha, obrigado a todos vocês. Obrigado, pessoal. Faz tempo que eu não vejo vocês, Fernando, aí, Isadora. Olá. Obrigado a toda a equipe aí da técnica, pessoal que está fazendo o evento. Próxima vez, vou à feira. Com certeza. Obrigado por Próxima vez eu quero estar aí, presencial em Salvador. Por favor. É isso aí, eu também. Vocês estão todos convidados a participarem do colóquio GELC, que é no final do ano. Mandarei convites para Ninho e Ninho distribuirá. Muito obrigada, muito obrigada. Rita, foi um prazer. Estou à disposição prazer de enorme. vocês sempre. Eu já tá sei da onde eu puxei meu lado místico. Muito obrigada, gente. Foi um prazer inenarrável participar com vocês desse colóquio, que Salles Barbosa foi um grande amigo de Filinto Bastos, né? E Cíntia faz um trabalho muito bonito. Foi através de Cíntia que eu cheguei a Filinto Bastos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Cíntia. Vamos lá, antes que cortem a gente. O Zoom Obrigada. Tchau. Tchau. Bom.